Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreva. Aqui a gente fala de modelagem e costura de roupas. Ajude o canal a crescer curtindo, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais ou fazendo algum comentário nos vídeos. Você pode ajudar ainda mais se quiser, fazendo qualquer doação a partir de R$ 1. O link se encontra na descrição. Em todas as minhas aulas, eu procuro dar o passo a passo muito bem detalhado. Eu conto tudo, não escondo nada. Bom, e por causa disso, os meus vídeos acabam sendo um pouco mais longos. E aqui eu quero te dar duas dicas. A primeira é que você assista a todos os conteúdos até o final, porque eu sempre dou muitos macetes durante as aulas. Se você não assistir tudo, você vai perder. E a segunda dica é que, se você não tem paciência para assistir vídeos longos, que você vá nas configurações e acelere o vídeo o máximo que você conseguir assistir, máximo de rapidez, né, que você conseguir assistir. Fazendo assim, você vai diminuir o tempo de exibição e vai conseguir assistir o vídeo até o final. Dadas essas dicas, agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre transferência de pence. Mas antes de explicar sobre transferência, eu quero explicar para que serve a pence na modelagem. Bom, o nosso corpo, ele tem volume, né? Ele tem o seio, tem a cintura, tem o quadril, enfim, tem o volume do corpo. E a modelagem que a gente faz aqui no papel é uma modelagem plana, ou seja, a modelagem reta. Só que eu preciso transformar isso de jeito que quando eu costurar no tecido, o meu tecido ele acompanhe o formato do corpo. Por isso que a gente coloca a pence aqui na modelagem, para quando eu fechar no tecido, ele dê o formato do corpo. Por exemplo, esse vestido aqui, ó, é um vestido mais rente ao corpo. E aí, como é um tecido que não estica, eu preciso que o tecido faça o formato do corpo, né? E acompanhe o corpo para ficar justinho ao corpo, sem ficar dando sobras em lugares que eu não queira. Agora, quando eu tenho uma roupa de malha, que é o caso desse aqui, ó, aí eu não vou precisar da pence, porque a malha, ela estica e ela mesmo molda o corpo, né? Vou fazer ela mais justinha e ela vai acompanhando o corpo. Mas quando eu tenho uma modelagem que não estica, eu preciso dessa pence para dar o formato que eu quero. Eu fechei aqui as pences para simular como se fosse a peça pronta já com a pence fechada, e o que era plano passou a ter volume, como se fosse a roupa mesmo. Então aqui, ó, agora eu tenho um volume. Se eu olhar a peça assim, ó, olha lá o volume que ela ganhou. E aqui, ó, ela ganha profundidade para acomodar o seio dentro da roupa. Explicada a funcionalidade da pence, agora eu vou falar sobre a transferência da pence. Quando você tem um modelo de roupa que é exatamente como está aqui, ou seja, a pence de busto é nesse lugar, a pence da cintura é nesse lugar, você não vai precisar de transferir as pences que estão aqui. Mas às vezes a gente quer modelos com formatos diferentes, então às vezes você quer um vestido com recorte princesa, você quer uma blusa com um franzido no decote, você quer um vestido com pregas no ombro, enfim, ou com pences em outro local que não seja aqui no busto. Para isso, você vai precisar de transferir essa pence para outro lugar. E por que que você precisa de transferir essa pence para outro lugar? Porque se você não fizer isso, você vai perder o volume que precisa aqui para o seio e para a cintura. Então, quando eu jogo essa pence para outro lugar, em outros formatos, recorte, franzido, pregas, etc., eu mantenho o volume necessário que eu preciso aqui para acomodar o seio. Vou dar exemplo para ficar melhor o esclarecimento aqui. Eu tenho um modelo que o franzido está aqui no decote. Esse franzido que eu tenho aqui me permite ter uma peça em que o seio não fique achatado, porque o volume que ganhou aqui, ó, faz com que o seio fique acomodado dentro da roupa sem estar achatado, porque a pence que estava aqui passou a ser franzido aqui.
E nesse caso aqui não foi feito a pence de cintura para que o modelo ficasse mais soltinho abaixo do seio. Então, é opcional também, não foi transferida, foi simplesmente retirada aqui da peça, que depois você vai aprender. Bom, e aqui, com esse franzido, eu tenho uma peça que o seio fica acomodado, sem estar achatado, mas eu não tenho mais a pence do busto, ela foi transferida aqui para o decote. Um outro modelo que as pessoas gostam muito é o recorte princesa, que é o caso desse vestido aqui. É um modelo que começa com recorte mais ou menos no meio da cava, passa pelo alto do seio, né, a parte mais alta do seio, e vai até a linha da cintura. Alguns modelos vão até abaixo, porém esse aqui foi só até a linha da cintura. E como que é feito aqui? É pegado a pence da cintura, transferida aqui para o recorte, e o excesso de volume que tem aqui da pence da cintura é retirado para fazer a continuidade do recorte. E por último, eu tenho um modelo aqui que tem dois tipos de recorte, um quase abaixo do seio e outro pegando aqui acima do seio e indo até o final do vestido. O que provavelmente foi feito aqui foi o seguinte: a pence busto foi transferida parte para esse recorte aqui e parte para esse, e manteve a pence da cintura, mas retirando o miolo dela como foi feito no modelo anterior, e aí fica só o formato do recorte. De modo geral, você vai desenhar onde você quer receber aquele volume, você vai abrir o local e fechar a pence. Automaticamente o valor da pence vai para o local onde você desenhou. Isso é regra geral, mas existe uma infinidade de modelos que muitas vezes a gente nem nunca viu. Então, o ideal é você estudar cada modelo para ver como que foi feito. Nessa aula eu procurei dar o meu melhor, mas se você ficou com alguma dúvida, faça sua pergunta nos comentários, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Olha, recentemente o YouTube liberou para mim o clube de canais. Se você quiser participar, clique aqui abaixo no botão Seja Membro. Lá eu explico tudinho como você deve fazer, tá bom? Agora vamos para a mensagem de hoje, que se encontra em Mateus 6, versículo 34, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto, esse versículo, né, inicia-se falando portanto. Isso quer dizer que ele estava falando de algo antes dele. O que estava sendo dito aqui anteriormente é Jesus ensinando a não ficar ansioso. E aí ele dá alguns exemplos. Ele fala das aves, dos animais que não trabalham, não fiam, não fazem nada, nesse sentido de prover o seu alimento, e todos os dias eles são alimentados. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Então não precisa de ficar ansioso pelo dia seguinte, viva o dia de hoje. Imagine o seguinte: se você soubesse que amanhã iria morrer alguém muito importante da sua vida, você ia querer que chegasse logo o dia de amanhã? Não, você ia viver o hoje o máximo que você pudesse, convivendo com essa pessoa, fazendo o melhor, né, possível, para você estar bem, vivendo aquele dia como se fosse o último da sua vida. E é assim que a gente tem que viver o dia de hoje como se fosse o último. Você procurar ajudar as pessoas, procurar se importar com as pessoas, viver uma vida santa, buscar o melhor para a sua vida. Bom, existe um pastor da nossa igreja que ele fala, conta, né, uma história de uma pessoa que ele conviveu, que ele pegou a pessoa triste no canto, chorando, e ele perguntou: o que aconteceu? Morreu alguém? Ele falou assim: não, eu estou aqui pensando que pode ser que a minha mãe venha morrer logo, e eu já estou sofrendo por isso, eu estou triste por isso. E o pastor falou: rapaz, você tem que viver o dia de hoje. O dia de amanhã ainda nem existiu ainda. Ele pertence a Deus.
Porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele não deixou que a gente soubesse o futuro, porque na nossa mente limitada a gente iria sofrer muito mais pelo que pelo que vai acontecer, né? E a gente está vivendo aí dias difíceis, né? Onde volta e meia a gente sabe de alguém que morreu, volta e meia tem uma notícia ruim. E como que você vai viver o dia de hoje querendo que chegasse logo o dia de amanhã? Porque cada dia tem o seu próprio mal. Deixe que Deus cuide disso. Viva o dia de hoje. Não fique querendo logo que chegue logo o dia seguinte. Se você concentrar no dia de hoje, se você viver o seu melhor no dia de hoje, com certeza você não vai ter pensamentos negativos para o dia de amanhã. Deixe o dia de amanhã nas mãos do Senhor, tá bom? Que Deus possa te abençoar muito com essa palavra. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aí na tela 2 vídeos para você assistir. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!